Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero falar sobre um tema que a nossa zona de conforto grita para que não seja um tema importante. A nossa zona de conforto faz de tudo para acreditar que isso não é importante, mas, na minha humilde opinião, é a única coisa que é importante neste mercado. A única não, é exagero falar que é a única, mas é o que vai trazer leveza para você. E eu estou falando de conhecimento. Hoje eu quero falar para você sobre 3 coisas que o conhecimento traz para você. Os meus alunos, as pessoas que escolhem estudar comigo, seja por meio do curso, seja por meio da mentoria, elas entram porque de alguma forma se inspiram nos meus resultados. De alguma forma elas se conectam comigo, com aquilo que eu aprendi, com a forma como eu ensino. E aí é muito importante que eu deixe claro que o resultado que eu tive não foi sorte, foi método, foi conhecimento. E para quem não sabe, eu cheguei a administrar 9 condomínios grandes e o meu faturamento era de um pouco mais que 33 mil por mês como síndica profissional. E eu tenho alunos que já ultrapassou isso há muito tempo. Tem uma aluna no Rio de Janeiro que administra 30 condomínios. Eu tenho uma outra aluna lá no Sul que ela tem 50 condomínios. Já tem acho que mais de ano que eu não falo com ela. Ela deve ter muito mais agora. Eu tenho uma outra aluna minha que a última vez que eu falei com ela administrava 11 condomínios. Então assim, eu tenho um monte de alunos que já ultrapassou o que eu faturei muito e muito. Mas de alguma forma entraram aqui porque se inspiraram nos meus resultados. E eu preciso ter responsabilidade para mostrar para vocês que é possível ter um excelente resultado como síndico profissional, é claro que é, senão eu não estaria aqui trazendo para você tudo isso. É claro que é importante você entrar nesse mercado entendendo que é um mercado de trabalho sim, e que é possível você ter um belo faturamento, é possível você se realizar como pessoa, é possível você se realizar como profissional, é possível você construir um negócio altamente lucrativo, que seja bom para os dois lados, para você e para o condomínio. Então sim, é um mercado incrível que eu falo de boca cheia, mas exige um preço, meu povo, exige um preço. E o preço que eu quero falar com você hoje é o preço do conhecimento. Ontem uma aluna minha estava falando lá na comunidade, compartilhando feliz porque ela conseguiu concluir o curso e pegar o certificado. E ela falou, gente, para mim não foi fácil porque eu tive que estudar nas madrugadas. Essa aluna, ela está fazendo uma migração de carreira. Ela trabalhou os últimos anos da vida dela com restaurantes. Ela tinha 2 restaurantes. Agora, no final dessa troca, de gestão de profissão, que ela está fazendo essa migração de carreira, ela estava trabalhando muito, muito mesmo, com 2 restaurantes. E mal tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então foi quando ela decidiu migrar de carreira e ela começou a buscar o que ela poderia fazer para migrar de carreira. E ela entendeu que ser síndica profissional era algo que ela poderia fazer e era algo que poderia trazer para ela um bom faturamento. E sim, pode. Então eu fui muito sincera com ela para dizer o seguinte, nossa, parabéns. Parabéns por você ter enxergado essa opção, porque sim, é uma bela opção e em um ano você já pode estar aí faturando 8, 10, 12 mil reais por mês, mas exige um preço. O preço é o conhecimento. Tem uma outra aluna minha, e toda vez que eu falo assim, gente, é para inspirar vocês.
é para dizer para vocês que tudo isso é possível. Tem uma aluna minha no Sul, que quando ela entrou aqui nesse mercado, quando ela se tornou uma aluna minha, ela estava com 62 anos. 62 anos e ela era diarista há muito tempo. Há muitos anos ela era diarista. E ela teve uma dor na lombar, ela estava sentindo uma dor forte na lombar e precisava fazer uma cirurgia. E o médico falou para ela que ela tinha que parar para fazer a cirurgia. E ela estava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu só fiz isso, eu só sei fazer isso. Eu só tenho ensino médio, nem faculdade eu tenho, só tenho ensino médio. Como que eu vou fazer para trabalhar depois que eu fizer a cirurgia? Até porque já tinha 62 anos, né? E aí ela me viu numa live, ela entendeu que poderia ser síndica profissional. E, gente, ela vive uma vida hoje que ela mesma fala que ela nunca nem sonhou na vida ter o nível de prosperidade financeira que ela tem hoje, que o cargo de síndica profissional trouxe para ela. Entende? 62 anos, apenas ensino médio, com 8 meses de estudo, ela já estava faturando, eu não lembro com muita clareza, mas acho que era 10 ou era 12 mil reais por mês. Depois que acabar a live, eu vou até colocar um pequeno depoimentozinho dela aqui nos stories para você ver. Acho que era 12 mil que ela ganhava em 8 meses de dedicação. Mas ela pagou o preço, gente. Ela pagou o preço. Hoje não, porque já tem mais de um ano que eu falei com ela, eu não sei quantos condomínios ela tem hoje, mas ela tinha 11 condomínios, já tinha me ultrapassado, 11 condomínios e já faturava mais de 30 mil reais por mês. E detalhe, ela fazia academia às 5 horas da tarde. Esse é um detalhe muitíssimo importante, porque para você ter esse nível de resultado e você fazer academia às 5 horas da tarde, é porque você tem conhecimento. O conhecimento é o que traz a leveza para você. Essa aluna, ela me mostrou, eu vi em live, eu tenho várias lives com ela gravada. Ela mostra uns 5 cadernos de anotações de tudo que ela estudava lá dentro do curso. 5 cadernos. Ela fez o curso inteiro várias e várias e várias vezes. Isso possibilitou a ela administrar 11 condomínios e faturar mais de 30 mil por mês e fazer academia às 5 horas da tarde, o que é um detalhe muito importante. Entende? O resultado nesse mercado, ele é muito bom, mas exige um preço. Eu não posso ser irresponsável de trazer para você esse desejo de prosperar como síndico profissional e não falar para você o preço que você precisa pagar para poder ter esse nível de resultado. Eu postei um vídeo há poucos dias atrás e uma pessoa falou assim, síndico profissional, isso não é profissão. E eu falei, sim, é verdade. Síndico profissional ainda não é uma profissão regulamentada pelo MEC, mas é uma necessidade de mercado. Não é verdade, gente? É uma necessidade de mercado. E por que as pessoas se incomodam tanto com isso, né? Assim como a gente tem a opção de lavar o carro em casa ou de lavar no lava-jato, assim como a gente tem a opção de consultar o ChatGPT para tomar um remédio ou de fazer uma consulta médica, assim como a gente tem a opção de fazer a comida em casa ou ir almoçar em um restaurante, o condomínio também tem a opção de eleger um síndico morador ou um síndico profissional. O síndico profissional, sim, é um modelo de negócio. E por que eu trago dessa forma? Porque foi para mim, entende? O que eu trago para vocês não é o único conhecimento, não é a única forma, não, é o que deu certo para mim. O que eu trago para vocês é aquilo que deu certo para mim, é aquilo que faz sentido para mim, entende? Então, eu me sinto na obrigação
de falar para vocês que sim, é um mercado que pode mudar a tua vida. Eu tenho, nem sei quantos alunos eu tenho que já conseguiram migrar 100% de carreira. E agora são síndicos profissionais. Tem uma agora recente que até um ano atrás ela era cabeleireira, trabalhava com um salão de beleza e agora ela administra 5 condomínios. Eu tenho um monte de alunos para poder te provar, mas em todos eles tem algo que é muito importante e que você precisa se atentar. É o conhecimento. O conhecimento é o que traz leveza para você. Eu quero te falar de 3 coisas que o conhecimento vai trazer para você, tá? Quem trabalha com conhecimento sofre menos. Por que sofre menos? Por essas 3 coisas que eu vou falar com você no nosso bate-papo de hoje. Quem trabalha com conhecimento trabalha com planejamento e previsibilidade. É horrível você não saber para onde que você está indo. Então, o primeiro ponto é clareza. É muito importante você ter clareza. Clareza é o quê? É aquilo que você precisa fazer para sair de um ponto e chegar até outro ponto. Se você não tiver clareza, como que você vai chegar lá? Você vai ficar indo por erros e acertos até chegar lá? Ou pode ser que você nem chegue lá. É igual um GPS. Imagina quando a gente pede o motorista por aplicativo, o que ele pede? Sem isso você não consegue nem chamar o endereço. Ele te pede o endereço, né? Quando você vai pedir um carro por aplicativo, o que o aplicativo pede? O endereço de saída e o endereço de chegada. E aí o GPS vai trazer exatamente qual é o ponto que o motorista tem que buscar você e qual é o ponto que o motorista tem que deixar você. Isso é clareza, isso é o GPS. O síndico é igual, ele tem que chegar em um condomínio, olhar e identificar o que precisa ser feito, como que ele vai fazer e em quanto tempo que ele vai fazer, porque geralmente o nosso mandato é de 2 anos, né? Tem condomínio que é de 1 ano, mas a grande maioria o mandato é de 2 anos. Então o síndico tem que ter conhecimento o suficiente para ter clareza do que ele precisa fazer num condomínio. Então ele chega no condomínio, ele olha para tudo, ele analisa a estrutura do condomínio, os funcionários do condomínio, os contratos do condomínio, as manutenções do condomínio, a inadimplência do condomínio, tudo que o condomínio tem, analisa o que o condomínio precisa, o que o condomínio já tem, o que falta para fazer, e aí coloca isso no seu modelo de negócio, no seu modelo de trabalho e começa a trabalhar. Mas eu vou ter mais leveza, eu vou ter mais tranquilidade para trabalhar quando eu tenho clareza do que fazer, como fazer e quando fazer. Aí a vida se torna mais fácil. E é para isso que serve o conhecimento. E isso é em tudo, né, gente? Em tudo na nossa vida, em tudo. Eu me lembro que quando eu engravidei, era o meu sonho ser mãe. Era meu sonho. Era meu principal projeto de vida, era ser mãe. Quando eu engravidei, começaram a surgir um monte de medo, né? A gente começa a pesquisar isso e pesquisar aquilo e começa a vir os medos. Aí, como é que eu vou fazer tal coisa? E quando acontecer isso, como é que eu faço? Né? E é complicado. Só quem é mãe sabe o quanto é complicado cuidar de um recém-nascido. A criança chora e ela não sabe falar. Você não sabe se aquele choro é de dor, ou se é de medo, de insegurança, de birra, de sono. Você não sabe o que é. Então traz muita insegurança para a mãe, né? E o que eu fiz? Eu fui fazer um curso. Eu fui fazer um curso com quem sabe.
Eu não sabia, eu era mãe de primeira viagem. Eu fui fazer um curso com quem já sabia. Para o quê? Para me trazer clareza do que eu precisava fazer. Poxa, quando ele chorar, eu vou por eliminação. É isso daqui? A fraldinha tá molhada, né? Tá com sujeira aqui que tá incomodando? Não, não tá. Tá com fome? Não, não tá. Você vai eliminando ali. Mas para que você faça isso, você tem que saber. Você tem que ter uma noção do que você tem que fazer. Isso é a clareza, né? Então, primeiro ponto que eu quero trazer para você, o conhecimento traz a clareza, certo? Bacana. E aí vem para o segundo ponto que é ainda mais importante, mas que uma coisa tem muito a ver com a outra. Qual é a segunda coisa? É uma rotina, gente. Todos nós precisamos de rotina. O conhecimento traz para você a clareza e com essa clareza você sabe de onde você está partindo e para onde você está indo. Com base nessa clareza você cria uma rotina que vai te levar daqui para cá. Rotina. Sem rotina, a nossa vida vira uma bagunça. Sem rotina, você vai trabalhar igual louco e não vai nem saber se aquele nível de resultado é satisfatório ou não, porque você não tem nem como medir. Você não tem clareza do que está fazendo, você não tem uma rotina saudável, você não tem uma rotina de hoje eu vou sair e hoje é dia tal, então é dia de tal coisa. 90%, talvez até mais do que isso, dos síndicos não tem rotina. Simplesmente faz o que precisa ser feito. Faz aquilo que dá, na hora que dá, quando dá. E vai fazendo, vai apagando o incêndio. E aí passa uma vida inteira sem ter o resultado que deseja ter. Porque está fazendo tudo no escuro. O conhecimento vai te permitir fazer um planejamento, vai te permitir trabalhar com clareza, vai te permitir criar uma rotina saudável, vai te permitir ter um trabalho leve, entregar mais resultado, ter melhores depoimentos, ter mais indicação do seu trabalho, ter mais qualidade de vida. Entende? Tudo isso é a partir do conhecimento que você tem. Ah, professora, mas conhecimento, esse negócio de buscar conhecimento dá trabalho demais. Eu consigo fazer um bom trabalho no meu condomínio com o conhecimento que eu tenho. Sim, mas com certeza você iria muito mais longe se você conseguisse criar um modelo de trabalho, um modelo de gestão. E você não consegue fazer isso se você não tiver a clareza de como fazer. Se você não entender exatamente o que tem que ser feito. Gente, entenda uma coisa. Experiência não é a mesma coisa que conhecimento. Experiência é aquilo que você já fez muitas vezes. Só que o fato de você fazer muitas vezes não significa que você fez da melhor forma. Não significa que você obteve o melhor resultado. Entende? O mais pesado é ter controle com os moradores. Você não precisa ter controle com os moradores. E você nunca vai ter controle com os moradores. Que tipo de controle você fala? Não tem como ter controle de nada. Quando você tem o seu planejamento, quando você sabe qual é o seu ponto A e qual é o seu ponto B, ninguém atrapalha essa sua rotina, esse seu planejamento. Os moradores são parte desse processo. Os moradores, eles precisam de quê? Eles precisam enxergar o que você está fazendo, eles precisam entender que o que você está fazendo é bom para o condomínio
eles precisam ter essa transparência, né, para poder enxergar você. Eles precisam ser trabalhados na questão de consciência, né, para conhecer bem as regras do condomínio. Eles precisam ser notificados ou multados caso não respeitem as regras do condomínio. Eles precisam entender que se ficar com som alto fora do horário ou se incomodar o vizinho de alguma forma, que eles têm que ser notificado ou multado. É isso. Morador é isso. Qualquer tipo de controle além disso é ilusão. Você não vai conseguir ter qualquer tipo de controle. Você tem que ter controle sobre você, sobre o seu trabalho, sobre os resultados que você quer entregar no condomínio. Entende? Até porque administramos áreas comuns e não moradores. Exatamente. Entende, gente? Então, o que você quer? É por isso que é muito importante quando você vai fazer um trabalho novo, como ser síndico de um condomínio, eu não estou nem falando do síndico morador não, tá? Estou falando daquele síndico que quer prosperar como síndico profissional. Se você não tiver tudo isso que eu estou falando, é besteira você ficar sonhando com um resultado extraordinário. Aí você não pode reclamar do resultado que você tem. É simples assim. Se você quer um resultado extraordinário, meu amor, você sabe que existe um preço a ser pago. Resultados extraordinários requerem preços extraordinários que a gente tem que pagar. E não é só preço de pagar financeiramente, não. É preço de estudar, é preço de entender, é preço de olhar para os desafios e dizer o que eu preciso fazer aqui que eu não estou fazendo. O que mais eu preciso conhecer aqui que eu não estou conhecendo? A gente tende a procrastinar aquilo que é difícil para a gente, aquilo que é novo para a gente, aquilo que vai nos prender de alguma forma. Então o conhecimento é sempre procrastinado, sempre, porque a gente entende que é uma perda de tempo. Só que, meu Deus, se tem uma coisa que vai te fazer ganhar tempo, é o conhecimento. Eu tenho tantos alunos que chegam para mim, professora, tá difícil administrar meu condomínio. Professora, eu tô tendo dificuldade nisso e naquilo. Os moradores não me reconhecem. Eu ganho uma mixaria e isso e aquilo. Aí você vai ver, o aluno não estuda o curso. Não estuda, não paga o preço de estudar. Já pagou o preço para poder entrar, mas não paga o preço de estudar, gente. E quando eu falo isso e quando eu fico enchendo o saco com isso, é porque eu quero o melhor para vocês. Eu só posso falar daquilo que faz sentido para mim. Eu não tenho como te encher de ilusão e dizer para você que você vai fazer 10, 15, 20, 30 mil reais por mês trabalhando com leveza, sem ser chata em te mostrar que o conhecimento é o caminho para você chegar lá. Por quê? Porque é muito importante que você fature bem, mas é mais importante ainda que você tenha qualidade de vida, porque senão não vale a pena. Tá pesado para você, caramba, tira esse peso das suas costas. O trabalho pode ser muito mais leve se você souber o que tem que ser feito. Sempre terão moradores difíceis. Importante não deixar eles nos desequilibrar. Com conhecimento você mostra, você conversa, mostra o certo e se não resolver, notifica. O emocional deve ser preservado. O conhecimento vai trazer a clareza do que precisa ser feito. Uma vez que você sabe o que precisa ser feito, você só faz. É simples assim, você só faz. Então, só recapitulando, o conhecimento traz para você
o planejamento, a clareza, a rotina saudável. Com tudo isso, você executa o que é correto. Com tudo isso, quando você identifica um desafio, você já sabe o que é. Você consegue enxergar o que você precisa melhorar. E se você não enxerga, busca ajuda, porque tem alguma coisa errada. Se você é aquela pessoa que o seu grupo do WhatsApp não para um minuto, que você chega em casa, você tem 300 mensagens ali para resolver, se você tem que ficar até tarde respondendo mensagem ou o tempo todo respondendo mensagem de morador, preste atenção. Tá faltando comunicação, tá faltando transparência, tá faltando clareza. Os moradores estão no escuro. Eles não sabem o que você está fazendo. Porque quando você sabe o que está fazendo e você mostra para eles o que você está fazendo e você tem uma boa comunicação, quase não tem mensagens. Inclusive é uma forma de você descobrir: será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu estou sendo clara? Será que eu estou me comunicando bem com o que eu estou fazendo? Porque sim, a gente tem que falar. O dinheiro é deles. O dinheiro é de todo mundo. O condomínio é de todo mundo. Você foi eleito em assembleia para representar todo mundo. Então é obrigação sua manter um diálogo, manter uma comunicação clara, manter uma transparência do que você está fazendo, como que você está fazendo. Aí quando a gente não tem muita clareza disso, a gente acha que o morador está enchendo o saco. Se ele está enchendo o saco, é porque ele está tendo uma visão errada do que você está fazendo ou não tem visão nenhuma. Cabe a você esclarecer. Cabe a você mostrar para essa pessoa o que você está fazendo. Entende? Resultado todo mundo quer, né? Um bom faturamento todo mundo quer. Mas é preciso pagar o preço para isso. Síndico aqui faz obras sem aprovação em assembleia, depois classifica como necessária. Pois é. É por isso que é importante ter um conselho presente, ativo, para poder estar acompanhando isso tudo, entende? É muito comum o síndico fazer o que quer, como quer, e o pior é que os moradores não fazem nada. Os moradores precisam entender que quem coloca o síndico no poder é a assembleia. E quem tira o síndico do poder é a assembleia. Então, se um síndico está fazendo o que não deveria fazer, o que o condomínio tem que fazer? Solicitar para ele, fazer uma pressão para que ele renuncie ao cargo. Ele não renunciou, peça uma assembleia para que vocês possam conversar e esclarecer tudo isso em assembleia. O síndico não quer convocar a assembleia, aí os moradores têm que partir para fazer um abaixo-assinado. Por quê? Só o síndico tem o poder de convocar uma assembleia ou um quarto de condôminos. Faz o abaixo-assinado de um quarto de condôminos, leva para a assembleia. Um quarto de condôminos não é para destituir, é apenas para convocar a assembleia. Lá na assembleia, levem as questões, cobrem do síndico uma explicação e se não estiverem contentes, aprovem ali, né? Coloquem ali para os condôminos presentes aprovarem a destituição. Entende? É assim que tem que se resolver. Intervenção em área comum, construção de banheiro em área de piscina. Nossa convenção fala até em unanimidade e a advogada protege. Então, tem que fazer o que tem que ser feito, né, Joel? O que tem que ser feito? Se vocês estão tendo dificuldades com o síndico, tem que convocar, tem que fazer um abaixo-assinado, convocar a assembleia
e destituir. É simples assim. Ah, professora, mas é difícil o abaixo-assinado. Sim, é o preço que tem que se pagar. E sabe por que, Joel, que acontece isso? É porque na hora de eleger, vocês não fizeram um bom processo seletivo. Porque quando se faz um bom processo seletivo, consegue-se resolver muito disso daí. Por quê? Porque vocês colocam as cláusulas, o síndico vai se apresentar primeiro para a equipe antes, né? A equipe que faz ali o processo seletivo. Vai conversar antes com essa equipe, com esse grupo vai entender de verdade se o síndico tem conhecimento ou não. Vai poder escolher mais aprofundado, né, de forma mais aprofundada, vai poder escolher conhecendo a pessoa, sabendo qual o conhecimento que a pessoa tem. Tem muitas formas do condomínio se blindar, entende? Notifiquei extrajudicial pedindo documentos e prestação. A advogada respondeu que cabe ao Conselho Fiscal, sendo direito nosso. Não cabe ao Conselho Fiscal não, gente, cabe a qualquer condômino. Qualquer condômino pode exigir do síndico toda essa documentação, pode exigir que ele saia, que ele faça assembleia. Qualquer condômino tem direito a tudo isso. O conselho, ele fica mais presente, óbvio, né? Porque o conselho participa mais, ou deveria participar mais dessa gestão. Agora, é um direito de todo e qualquer condômino, não é inquilino, é condômino, tá certo? Se não tá dando certo por meio do conselho ou por meio da advogada, é você que tem que ser o líder para fazer isso acontecer. O condomínio que tem um síndico na gestão, que não faz o que precisa ser feito, que não é transparente nas suas ações, que não convoca a assembleia quando precisa ser convocado, que ignora os condôminos, que faz o que quer com o condomínio sem prestar contas. Gente, esse síndico, ele precisa ser levado para a assembleia para ser questionado e a assembleia poder destituir ou não. E como é que isso acontece? Tem que ter um condômino para liderar isso daí, para tomar a frente, porque senão vai ser difícil, né? Vai ser difícil. A lei tá aí e a lei é válida e a lei, ela funciona. Só tem que conhecer a lei e fazer tudo dentro da lei. Entende? Então, quando se faz um bom processo seletivo, consegue blindar muita coisa para poder separar o joio do trigo, porque sim, meu povo, tem muito joio aí no meio desse mercadão de meu Deus. Tem muita gente se dizendo síndico profissional que não tem conhecimento nenhum, não tem capacidade nenhuma. Pega qualquer certificado, ou tem uns que nem certificado de curso não tem, e se lança no mercado como síndico profissional. E chega lá, faz um péssimo trabalho e ainda alega que está sendo perseguido pelos moradores. Então, como é que o condomínio separa o joio do trigo? Fazendo um bom processo seletivo. Faz um processo seletivo, o síndico entra, começa a fazer um bom trabalho. Isso tudo que eu falei aqui hoje faz parte de um trabalho de um síndico profissional. A equipe que está fazendo o processo seletivo pode fazer isso, exigir. O que você faz? Você tem um planejamento, né? Um plano de ação? Você tem um processo? Você tem algo para você mostrar para a gente como é o seu trabalho? Ou é simplesmente ir fazendo aquilo que do momento, né? Vai quebrando, vai arrumando. Isso aí, gente, não é gestão. Isso aí é apagar incêndio. Aí você coloca um síndico dentro de um condomínio, o síndico começa a dar esse tipo de trabalho, o que acontece? Se não tiver um morador que lidere isso para poder conseguir um abaixo-assinado e levar para a assembleia, não vai conseguir tirar esse síndico tão cedo. Não porque não tenha lei, tem lei sim, e elas funcionam, mas por falta de talvez de conhecimento ou de conseguir convencer os outros condôminos, é preciso ser um líder, é preciso tomar a frente, é preciso trabalhar em prol disso, senão vocês não vão conseguir.
Os conselheiros não sabem que respondem também por irregularidades. Responde sim, legalmente falando responde, mas na prática a gente vê pouquíssimo. Praticamente a gente não vê conselheiro respondendo, subsíndico respondendo. Na verdade sobra mais pro síndico mesmo. O que mais acontece é o síndico. Entende? Então é o preço que se paga. Quando a gente vai fazer as coisas, a gente não pensa nas consequências das nossas ações. E as consequências, elas sempre vêm. Quando a Assembleia elege o mais barato, as consequências vêm. Quando a Assembleia elege qualquer pessoa só porque tem um bom papo, mas não apresentou um modelo de trabalho, as consequências vêm. Quando a Assembleia escolhe qualquer um, as consequências vêm. E aí, quando a consequência vem, ninguém quer pagar o preço, né? Mas existe o preço para ser pago. Entendem? Síndico, muita gente fala assim, é um trabalho puxado, é um trabalho pesado, é um trabalho injusto. Gente, eu não penso nada disso. Nada disso. Eu penso que é um trabalho incrível, é um trabalho maravilhoso para os dois lados. É maravilhoso quando o condomínio tem um síndico que tenha bastante conhecimento, que tenha uma boa comunicação, que tem clareza com o que está fazendo, que tem transparência nas ações, que tem um projeto, né, que elabora ali um planejamento estratégico do que fazer no seu mandato no condomínio. É maravilhoso para o condomínio ter esse tipo de síndico no cargo. E é maravilhoso para o síndico. Por quê? Porque ele tem um conhecimento diferenciado. E ele é bem valorizado nos condomínios. Ele é bem reconhecido nos condomínios, inclusive financeiramente. Entende? É bom para os dois lados. Mas aí tem o tal do preço que tem que pagar. E volta para onde? Para o conhecimento. Não adianta você achar que o mercado é incrível e dizer, cara, eu vou ser síndico profissional, o mercado é bom, qualquer um pode ser síndico, eu vou entrar nesse mercado aí e vou fazer dinheiro. Entra, você pode até fazer dinheiro, mas você vai perder boa parte da tua qualidade de vida. Você vai viver estressado, você vai viver encurralado ali com um monte de coisa que tem que fazer, você vai ter uma rotina pesada, puxada. Você vai ganhar um dinheirinho ali, suado. Suado. Porque não é assim. É como qualquer outro mercado. Se você não se preparar, você não vai ter resultado, você não vai ter qualidade de vida, você não vai fazer dinheiro, você não vai ter um negócio próspero, você não vai ter indicação, você não vai ter bons resultados. Entende? É como qualquer outro negócio. É como um advogado, é como um médico, é como uma boa babá, é como um bom professor de inglês, sei lá, qualquer coisa é assim. Se você não pagar o preço da preparação, você não vai ter o resultado que você busca. E como síndico é pior do que qualquer outra tarefa. Por quê? Porque o síndico responde. A sorte desses síndicos que não estudam é que a maioria dos condomínios não faz nada. Tá vendo o síndico fazer coisa errada e dificilmente tem um condomínio que entra com processo contra o síndico ou que faz o síndico devolver para a conta do condomínio aquilo que foi tirado indevidamente. Dificilmente tem um condomínio que faz isso, a maioria deixa para lá. E é por isso que vai surgindo cada vez mais oportunistas. Síndico tem que saber ser gestor, caso contrário vira escravo. É isso aí, Joel. Vira escravo, vira funcionário do condomínio, vira pau-mandado, onde qualquer morador manda nele. Canso de ver esse tipo de coisa acontecendo. Canso de ver.
Ah, professora, no meu condomínio ninguém me reconhece, as pessoas não me valorizam, elas não me pagam aquilo que eu acho justo. Tá, e qual é o seu preparo para isso? Qual é o seu nível de conhecimento? Porque não é só dedicação, gente, são duas coisas diferentes. Dedicação é diferente de conhecimento. A dedicação, tem gente que trabalha igual doido, mas está fazendo errado. Não está seguindo a lei, não está obedecendo a legislação, não está fazendo correto, está usando dinheiro da taxa ordinária para pagar despesa extraordinária, está errado. Está usando do fundo de reserva para pagar algo que deveria ser aprovado em assembleia, está errado. Está fazendo algo que não tem autonomia para fazer, está errado. Mas não sabe, porque não tem conhecimento. Tá errado. E não vai ter resultado. Não vai ter resultado financeiro, não vai ter resultado para o condomínio, não vai ter indicação, não vai ter um negócio próspero e depois reclama. Ai, que esse mercado é horrível. Ai, que esse mercado é muito competitivo. Ai, que os condomínios não prestam. Ai, que esse trabalho é difícil demais. Ah, porque é um sacrifício ser síndico. Tá, mas e por que você não olha para você? Olha para você. Olha para você. Você é realmente o exemplar profissional que você está dizendo que é? Olha para você. Você realmente tem o preparo para fazer aquilo que você está se propondo a fazer? Seja responsável. Entende? É responsabilidade. A partir do momento que você se candidata ao cargo de síndico, você tem que saber que existe uma responsabilidade grande em assumir esse trabalho. Estou estudando, já sei quase minha convenção de cabo a rabo, principalmente leis. Aqui já tenho irregularidades listadas e quem errou se eu assumir o atraso. E lembre-se, Joel, não é você que tem que ir atrás, é a Assembleia, tá? Você pode até encontrar algumas coisas, alguns indícios, e aí você tem que levar para a Assembleia e apresentar para a Assembleia. Pessoal, existem indícios de erros aqui, aqui, aqui. O que a gente vai fazer? Vamos buscar um bom advogado para poder trabalhar isso? Vamos fazer uma auditoria para ter certeza que tem coisas erradas? Porque não é só falar, não é só mostrar, você tem que provar. Porque se você não provar, você pode ser o processado. Entende? Olha isso, nosso condomínio é novo, 5 anos, mas parece que tem 30. Isso tudo é por quê? Porque não tem gestão. É simples assim. Esses condomínios novos com cara de velho, né? Todo destruído, com manutenção já atrasada, com a inadimplência já altíssima. É tudo falta de gestão. Ó, o meu tem muita inadimplência. Gente, hoje em dia não justifica ter alta inadimplência. Hoje em dia não tem justificativa para um condomínio ter muita inadimplência. Se tem, é porque está faltando gestão. Ah, professora, mas eu cobro. Não é você, você tem que contratar um advogado que seja especialista em cobrança de inadimplência para poder fazer esse papel. Gente, hoje a lei não permite isso por muito tempo. Se você ajuizar, se você contratar um bom escritório de advocacia para fazer isso, em pouquíssimo tempo ele vai conseguir cobrar e até aqueles ajuizados em pouquíssimo tempo vai ser resolvido. Hoje é muito difícil ter um caso de inadimplência na justiça que passa de 1 ano para resolver. É muito difícil. Porque as leis elas estão se atualizando, entende? Estão se atualizando. Ou você tem conhecimento, ou você busca conhecimento. É simples assim. Ou você tem conhecimento, ou você busca conhecimento. Ou então vai trabalhar em outra coisa.
De repente, ser síndico profissional não é para você. 3 meses resolve, ó, a Simone colocou aí, ó, 3 meses resolve. É isso. Inadimplência, gente, não tem para que ter inadimplência. Não tem para que ter condomínio com falta de manutenção. A manutenção ela é necessária, ela é obrigatória, a manutenção preventiva. Por quê? Porque quando o condomínio tem a manutenção preventiva, ele vai ter um custo muito mais baixo com a manutenção corretiva. A vida útil de tudo que existe dentro do condomínio, de equipamentos, vai ser muito maior se o condomínio tiver uma manutenção preventiva. Ah, professora, mas no meu condomínio não dá para fazer todas as manutenções preventivas. Ok, então ajusta a previsão orçamentária, leva para a Assembleia e mostra. Entende? Ah, mas eu não tenho condição de pagar o condomínio alto desse jeito. Eu sinto muito, quem mora em condomínio tem que ter essa condição. Ou você tem a condição para pagar a taxa que tem que ser paga, ou você aluga a unidade e vai para outro lugar. Gente, tem coisa que não dá para ser romântico, entende? O condomínio é condomínio. Todos os custos de se manter um bom condomínio são rateados. E o condomínio que geralmente não tem uma taxa ordinária que dá para fazer tudo dentro do condomínio, geralmente é porque não tem uma boa gestão. Porque se tiver uma boa gestão, o síndico vai fazer uma boa previsão orçamentária, vai chegar na Assembleia, vai explicar, vai mostrar e vai conseguir aprovar. É simples. Tem uma aluna minha um dia desse, que eu até coloquei aqui nos stories para vocês, ela entrou num condomínio, o condomínio estava destruído, um condomínio de classe alta aqui em Brasília, num local de classe alta, o condomínio estava todo detonado, porque o síndico fazia o que queria dentro desse condomínio, até o telhado desse condomínio tá reprovado, tá agonizando. 300 mil reais para arrumar só o telhado, porque o síndico abriu o telhado para todo morador. O povo fazia churrasco lá em cima, tinha tanque lá em cima, colocaram peso em excesso lá em cima que não deveria ter, não deveria nem ser aberto aquilo ali para os moradores. Aí todo mundo utilizava, pegou as lixeiras e fechou tudo e fez de depósito para o condomínio, um monte de outras coisas erradas. E aí essa aluna minha entrou, identificou um monte de coisas erradas e o condomínio não tinha dinheiro para nada, nem para pagar os funcionários o condomínio tinha dinheiro. Ela teve que dobrar em 100% a taxa de condomínio. Já pensou dobrar em 100%? Tipo, é 300 reais, você bota para 600? É 500 reais, vai para 1.000? Entendeu? E ela conseguiu 100%. Aprovou e começou a trabalhar, fez 1 ano de gestão agora. E ela já aumentou de novo e conseguiu, aumentou pela 2ª vez em 1 ano, aumentou de novo, porque senão não consegue trabalhar. É o preço que se paga. Passaram não sei quantos anos com a taxa estagnada, com o condomínio no lixo, sem manutenção, sem nada. Agora tem que pagar o preço da corretiva, porque não teve preventiva. E agora fica muito mais caro para todo mundo. Entende? Aí a Tassiana falou aí, ó, e quando se leva para a Assembleia e não é aprovada? Aí leva de novo. Melhora os argumentos e leva de novo. Ah, professora, quantas vezes? Leva 2, 3 vezes no ano. Não aprovaram? Aí não é com você, você fez a sua parte. Muitas vezes a gente precisa trabalhar a conscientização dos moradores porque eles não sabem. A gente que tem conhecimento, a gente sabe. Então a gente precisa criar os argumentos, levar, mostrar. Não vai pelo amor, vai pela dor. Não vai pelo desejo, mostra o que acontece de errado, mostra outros condomínios, entra no Google, entra no YouTube, procura casos de condomínio sem manutenção, procura as caixas d'água sem lavar, aquela coisa nojenta de caixa d'água com 3 anos, com 5 anos sem lavar. Vai
busca a criatividade para poder mostrar para eles que o não aprovar vai sair muito mais caro. Entende? Esse é o nosso trabalho como gestor. Esse é o nosso trabalho. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem argumento. Levou uma vez, não aprovou? Leva 2 vezes, leva 3 vezes. Professor, eu levei isso aqui 3 vezes esse ano. Argumentei todas as vezes e nenhuma das vezes aprovou. Ok, então tira teu cavalinho da chuva, sai desse condomínio e vai administrar outro. É simples assim. Quando você tem conhecimento e você faz um bom trabalho, não vai faltar cliente para você. Pode ter certeza disso. Se você souber mostrar o seu trabalho, se você souber mostrar o conhecimento que você tem, as habilidades que você tem, o tipo de resultado que você é capaz de levar para um condomínio, meu amor, você não precisa ficar se mendigando para ficar num condomínio e ser bem paga, não. Porque você vai ter pessoas querendo você. É sempre assim, todo mercado é assim. Os bons, eles sempre conseguem, se souberem mostrar que são bons. Porque tem muita gente boa que não sabe mostrar que é boa. Entende? Um beijo, fica com Deus, boa semana, eu vejo você amanhã.